Bom dia a todos, meu nome é Heron Gordilho, eu sou professor aqui de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e vou falar um pouco com vocês sobre essa temática aí da vaquejada, dos rodeios, desses espetáculos tauromáquicos no Brasil, né? O Brasil, como herança aí portuguesa, tem uma tradição, tem uma certa tradição em espetáculos tauromáquicos e como o direito brasileiro vem enfrentando esse problema, né? Inicialmente, eu gostaria de destacar que essa ideia de tauromaquia, né, dos touros, ele vem desde o Egito, né? Toda a cultura, ela vem do Egito. O Egito é o berço da cultura mundial. E lá já existia, né, no tempo, na cidade de Mênfis, que era a sede do Egito, uma determinada festividade, um determinado evento que se chamava o Hebsed, né? Porque quando o faraó completava 30 anos de idade de reinado, 30 anos de reinado, ele deveria demonstrar sua força física em um ritual, né, cruento e vencer um touro para ter o seu poder renovado. Então, evidentemente que essa ideia de um touro como símbolo de poder é uma ideia que remonta ao antigo, uma ideia bem antiga e que está presente aí na história da humanidade, né? Desde o Egito Antigo, essa tradição ela passa para a Grécia, né? Não esqueçam que o Egito está ali, muito próximo ali da Europa, do Oriente Médio, e ele passa ali para aquelas ilhas gregas, e a gente vai ter uma outra tradição que é a ilha de Creta, né? Porque o touro é um animal muito forte, viril, né? Aliás, é o único animal que, mesmo ferido, ele continua lutando. Todo animal, quando ferido, foge ou se entrega. O touro é um animal que, mesmo ferido, continua lutando. Então, ele é um símbolo de poder, né? O rabo do touro sempre foi um símbolo de poder que está ali presente nos primeiros simbologias do poder. Está presente ali nessa ideia do touro. E Creta, né, a ilha de Creta, na Grécia, com a civilização minoica, né? Não esqueçam que é a Grécia que vai criar ali a lenda do Minotauro, né? Que todos se lembram, que está presente muito fortemente. E o Minotauro vivia na Grécia, no labirinto, né? Quando Egeu mandou o seu filho Teseu ir até a Creta para matar esse Minotauro, e ele foi até esse labirinto e conheceu a princesa que ajudou ele a sair do labirinto, porque todas as pessoas morriam porque elas não conseguiam fugir do Minotauro. Então era uma espécie de sacrifício humano que era feito em relação a esses animais. E o que vai acontecer é que Teseu vai até o labirinto do Minotauro, consegue matar o Minotauro e consegue fugir porque a princesa tinha lhe dado a ideia de colocar um barbante. Então ele foi, na volta ele só seguiu o barbante e retorna e casa com ela. Só que Teseu tinha feito um acordo com o pai Egeu que, caso ele tivesse matado o Minotauro, que ele colocasse uma bandeira vermelha, e se ele não tivesse conseguido matar o Minotauro, colocasse a bandeira negra, se não me engano, e Teseu ali, enamorado, esquece de colocar a bandeira certa, e quando o pai foi receber, que viu o filho com a bandeira negra, que significava que ele não tinha matado o Minotauro, embora ele tivesse matado esse Minotauro, Egeus, que era o rei, né, Teseu era o príncipe, acaba se suicidando, se joga no mar, que hoje se chama o Mar Egeu. E essa civilização minoica, né, que vivia na ilha de Creta, que foi descoberta pelos arqueólogos, eles já cultuavam o touro. Inclusive, eles que inventaram esses jogos com o touro, né? Essa ideia desse jogo. Acrobacias que são feitas ao redor do touro, né? Algo semelhante tem no sul da França, né? Especialmente nas corridas de touro de Camarguense, da região do sul da França, e Landense, né? São uma
atletas que ficam fazendo saltos ao redor do touro e não, mas que não maltratam, não praticam nenhuma crueldade com esses animais. Então, essa é uma segunda tradição que nós vamos encontrar na história. Os romanos, né, a gente sabe que Roma é herdeira da cultura grega, vão adotar essa tradição, né, grega, dos minoicos, e Júlio César acaba introduzindo a tauromaquia na Península Ibérica. Né? Os cavaleiros giravam em volta do touro até cansá-lo e derrubá-lo pelos chifres. Efetivamente que com o tempo esses eventos tauromáquicos que eles vão se tornar cada vez mais violentos, inclusive na Península Ibérica, Espanha, Portugal, eles vão usar como uma forma de treinamentos para os combates de guerra. Então, aí, nesse caso, esses animais acabam sendo um treinamento do exército, né? Dos soldados, esses animais acabam sendo mortos. E a tradição muito grande. Todos os reis portugueses, eles praticaram tourada, os espanhóis também, então é uma tradição bem importante ali, especialmente da realeza, esses espetáculos tauromáquicos. Aqui o Brasil importou, ou seja, o Brasil recebeu essa tradição de Portugal, tanto aqui no Nordeste, né, onde hoje o mais famoso é a vaquejada, que é um evento onde o cavaleiro ele tem que derrubar o touro em um determinado local, puxando pelo rabo, né? E também em Santa Catarina com a farra do boi, que foram trazidas pelos açorianos, né? Que tem lá em Açores a tourada à corda, que é muito parecido. Então eles trouxeram essa tradição que é feita logo após a quaresma, né? Após aquele jejum, a proibição de comer carne, e voltam, eles fazem essa farra com um boi, e aí depois matam o boi para se alimentar. Então, é uma tradição que está ali, que foi cristianizada e que entrou na tradição, tanto lá na ilha de Açores. Os açorianos, a gente sabe que os açorianos colonizaram, boa parte dos açorianos vieram para Santa Catarina e trouxeram esse costume. Então a gente tem aí dois tipos de touradas, né? E tem também os rodeios. Né? Então, o rodeio já é outro evento onde o animal o vaqueiro monta no touro, né? E coloca o sedem. O sedem é um pano que aperta os testículos do boi, e o boi, para se livrar com o peso daquela dor nos testículos, ele pula, porque quanto mais o peso do vaqueiro aumenta, ou do peão, aumenta a dor em seus testículos, e o boi tenta se livrar de toda forma para reduzir o seu sofrimento. Então, essa é uma das, né, características aí desse evento. Bom, houve uma grande discussão sobre a vaquejada no Brasil e sobre a farra do boi. O Supremo Tribunal Federal já havia se pronunciado, declarando que a farra do boi era inconstitucional, e mais à frente vai acontecer o mesmo com a vaquejada. Então, o Supremo Tribunal Federal segue uma tradição de declarar a rinha de gado inconstitucional, a farra do boi em Santa Catarina inconstitucional, e, por fim, a vaquejada era uma lei do Estado do Ceará que regulamentava, e o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, arguiu, através de um ADIM, a inconstitucionalidade dessa lei. Então, o Supremo seguiu ali uma tradição pelos mesmos fundamentos, e dizer que nesse conflito entre a atividade cultural e a proteção, a proibição de crueldade contra os animais, que é uma proibição expressa no artigo 225, sexto da Constituição, que proíbe toda prática que submeta os animais à crueldade, o Supremo seguiu essa tradição, uma votação apertada, assim, dicas de passagem, votou pela inconstitucionalidade. O que é que vai ocorrer é que vai haver uma movimentação muito forte aí
do, da classe política brasileira, né? Liderada aqui por senadores do Nordeste, principalmente aqui da Bahia, o senador Otto Alencar. E o que é que vai acontecer? Que eles vão promover uma espécie de ativismo congressual e eles vão simplesmente declarar a vaquejada, vão acrescentar no artigo 225, né, o parágrafo 7º, né, parágrafo 7º. Então, já tinha o parágrafo 6º, eles vão dizer especialmente que, para fins do disposto na parte final do inciso 6º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registrado como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Logo em seguida, né, essa emenda constitucional de 6 de junho de 2017, nós vamos assistir aí né, uma lei que declara, né, complementando a Lei 13.364 de 2016, anterior, que reconhece que o rodeio, a vaquejada e o laço, né, são expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais nacionais, elevada à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Então, e aí, sem prejuízo dessa lei, inclui várias outras montarias, prova de laço, apartação, bulldog, prova de rédea, prova de 3 tambores, paleteadas, né, queima do alho, concurso de berrante, adestramento, atrelagem, provas de laço, prova de velocidade, várias outras formas, espetáculos tauromáquicos que são realizados, e polo equestre, etc, etc. Engraçado que não inclui aí a farra do boi. E vai declarar então essa norma aí, vai declarar que é um patrimônio cultural, né, do Brasil. E isso aí, praticamente, com a emenda constitucional, ele derruba a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, o Procurador-Geral da República à época arguiu uma nova a ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade da norma constitucional, da emenda constitucional. Então, o Supremo ainda não decidiu aí, já que essa emenda constitucional estaria ofendendo aí as cláusulas pétreas, que são os direitos e garantias fundamentais, considerando que o direito ambiental é um direito humano de terceira geração. Então, vamos aguardar aí o que é que o Supremo vai dizer. E é importante também dizer que essa declaração da vaquejada, do roteio como patrimônio cultural e material, ele não obedeceu o decreto do próprio Estado brasileiro, o decreto 3.551 de 2020, de 4 de agosto de 2000, que regulamenta o registro de bens culturais e materiais, né? É preciso um procedimento administrativo, com levantamento preliminar, né, e um mapeamento cultural, né, de caráter territorial geopolítico daquela atividade, a identificação e mapeamento das relações entre essas referências e outros bens e práticas. É preciso a documentação através de estudos técnicos, views etnográficos, audiovisuais, né, ouvir os antropólogos, etc, etc, para a gente saber se efetivamente aquela atividade ou aquele bem, aquele evento pode ser integrante dessa ideia de um patrimônio cultural imaterial, né, que é isso é uma novidade que foi trazido aí em 2003 pela ONU, né, pela Unesco, especialmente a lei, que é a Convenção da Unesco de 2003, que passa não só a proteger os monumentos históricos, materiais, mas também a parte cultural que não está expressa em um objeto, em um monumento específico, como patrimônio cultural da humanidade. Então a gente tem o patrimônio cultural da humanidade, a gente tem muitos exemplos aqui
no Brasil, Pelourinho é um exemplo clássico. A França tem, a Itália tem, todos os países têm o seu patrimônio cultural material, mas a Unesco, a ONU, através da Unesco, vai, a partir dessa convenção, vai se comprometer a proteger não apenas o patrimônio cultural material, mas também o imaterial. E a gente vai assistir aí vários eventos que passam a ser a partir dessa. O grande objetivo da Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Cultural é a preservação de práticas culturais formadoras da identidade e da memória do povo, né? E desloca o olhar da proteção dos objetos culturais para o próprio ser humano. Então, o Brasil hoje nós temos 5 patrimônios culturais da humanidade, né, imateriais. É o samba de roda, que é do Recôncavo Baiano, a capoeira também da Bahia, o frevo pernambucano, o círio de Nazaré, do Pará, e a arte coziwa, do Amapá. Então, são esses, atualmente, os 5 patrimônios culturais imateriais da humanidade. Então, você tem um patrimônio cultural da humanidade, mas cada país também tem. Então, você pode estar, uma determinada atividade pode estar na lista do Estado, da humanidade, da ONU, pode estar na lista do país específico, mas não está no da ONU, pode estar também numa cidade. A cidade pode declarar aquele como patrimônio cultural e material. O samba de roda ele está tanto no país como na ONU. Mas é importante destacar que o grande objetivo, né, a própria Convenção da Unesco, ela define patrimônio cultural e material como práticas, representações, as expressões, os conhecimentos e técnicas, né, que as comunidades, os grupos, né, e os próprios indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural e material que se transmite de geração em geração é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do ambiente, da sua interação com a natureza e da história. Isso é o que diz a Convenção, gerando um sentimento de identidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, o grande objetivo aí dessa Convenção é permitir que diferentes culturas se conheçam, promovam a interação e possam respeitar uma a outra. O grande objetivo dessa Convenção é promover a paz mundial. Por isso que ela diz: para os fins da presente convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural e material que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e do desenvolvimento sustentável. Então, são 3 requisitos da própria convenção. Apenas o patrimônio cultural compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos, com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e compatível com o desenvolvimento sustentável. Então, são esses os requisitos aí para a gente sabe, né? O samba de roda não produz qualquer tipo de, né, não ofende qualquer direito humano, nem promove nenhuma desavença entre grupos, né? A capoeira da mesma forma. Então, pelo contrário, né? Frevo pernambucano, o círio de Nazaré, a arte coziwa dos indígenas do Amapá, eles não promovem nenhum tipo de conflito. É esse o grande problema hoje, esse é o grande arguição hoje, a grande reclamação é que a vaquejada, o rodeio, ele promove muita desavença entre as comunidades. É por isso que não tem nenhuma arte tauromáquica reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Nem as touradas portuguesas, as touradas espanholas, né, nenhuma são reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade, justamente porque elas provocam mais desunião, desavença, do que a fraternidade entre os povos. Por um motivo muito simples, ela é uma atividade que é muito cruel com os animais. Né? O processo de matar o animal é uma forma aos poucos, com várias esporas que vão ferindo o animal até que ele receba o golpe fatal. Então, é uma luta muito desproporcional, porque são vários cavaleiros que primeiro vão ferindo o animal para enfraquecer a sua coluna vertebral, enche ele de setas, de flechas, para que depois o toureiro... E a vaquejada, ela não é tão cruel como a tourada, mas
ela promove uma certa desconforto, porque você derruba o animal pelo rabo, que é a parte da sua coluna vertebral, e o animal tem que cair com as 4 patas para cima. Então, às vezes o animal quebra uma perna, desloca, quebra a coluna, apesar da vaquejada ter os organizadores dizem que cada vez tem tomado mais medidas, como colocando areia para que esses danos não ocorram, mas ela é considerada uma atividade, né? Os veterinários, os médicos, os laudos todos confirmam, né? É muito difícil você provar que você derrubar o outro para que ele caia com as pernas para cima não é uma atividade cruel, né? Então, diferente, por exemplo, lá da tradição do sul da França, né? Que é, que apenas os cavaleiros tentam tirar algumas argolas que ficam no chifre do touro e saem correndo e pulam. Toda atividade é essa. Não é tão cruel como a tourada de morte, que como a tourada espanhola, onde há essa matança. A vaquejada não é assim, não tem essa matança, mas ela tem aí um componente aí de crueldade, né? Porque de humilhação, de expor ali o animal a uma situação vexatória. Então, essa aí é a discussão que tem no Brasil. Então, nós temos aí uma tradição do Supremo Tribunal Federal Brasileiro a considerar essas práticas como cruéis, a rinha de galo, né, a farra do boi, né, porque o animal é solto na cidade e as pessoas começam a fazer para tratá-lo mal, a jogar, e o animal fica muito tempo com fome, com sede, jogam no mar, etc, etc, antes de matá-lo para se alimentar. Né? Diferente do candomblé, por exemplo. O candomblé ele mata o animal como os judeus matam o animal, como os muçulmanos matam os animais através da jugulação cruenta, ou seja, através do corte ali, né, da jugular, para que o animal logo venha a desfalecer, com o objetivo né, religioso, mas principalmente de se alimentar. Mas a morte é rápida. No caso da vaquejada ou da, da farra do boi, ou mesmo do rodeio, né? É um sofrimento, porque o que a Constituição proíbe não é matar os animais, né? A proibição, porque a gente sabe que as pessoas se alimentam dos animais. Aliás, o Supremo declarou que o sacrifício religioso das religiões de matriz africana era constitucional, porque o objetivo principal ali é de se alimentar e a própria matança não é a própria morte do animal não é uma morte cruel, né? A crueldade é sempre que você usa que o sofrimento do outro lhe causa prazer, né? Toda atividade que você sente prazer com o sofrimento do outro é cruel, né? Então, é esse o grande, né? Essa grande problema que existe em relação a essas atividades. Boa parte promove mais desavença. Na França, aliás, hoje apenas 9 países ainda praticam essas atividades tauromáquicas, né? Especialmente as touradas de morte, que é Espanha, Portugal, na Europa somente esses dois, México, Costa Rica, México, Costa Rica, muito poucos países, né? E o Brasil, vou colocar aí o Brasil também, embora o Brasil não pratique a tourada de morte, né? Que ela é praticada em Portugal, também somente em duas cidades, que Portugal pratica a tourada de morte. Mas tem também essas atividades que são cruéis. Então, a discussão aí que a questão que a gente tem acompanhado aí esse desenvolvimento, a gente tem um processo aí de civilização, de preocupação, de mudança aí, de mentalidade, né? E saber que os costumes mudam, que o que era considerado certo há mais tempos, hoje já é visto de outra forma. Então, sociedades, os costumes estão sempre em evolução, ou melhor, em mudança, né? E hoje existe uma contestação muito grande em relação a essas atividades, né?
atividades que submetam os animais a situações vexatórias que ofendam a sua dignidade, me parece aí que estão com os dias contados, porque a resistência tem sido muito grande. E, por outro lado, ele viola frontalmente a convenção da Unesco, da ONU, da qual o Brasil é signatário, né, que é promover uma atividade que provoca mais desavença. A gente sabe que não é tão simples, porque a vaquejada aqui no Nordeste ela gera emprego, gera renda, há uma certa tradição que está aí presente, mas a tendência é que mais cedo ou mais tarde essa tradição ela venha a ser eliminada pelo próprio desinteresse da juventude, vai ser um processo aí natural. Hoje em dia, com o computador, existe outras formas de conseguir essa adrenalina, né? Sem precisar submeter esses animais a todo esse sofrimento. Há outros esportes que também promovem futebol, basquete, outros, né? Filmes, né? Jogos eletrônicos que promovem essa adrenalina aí que muitas vezes os jovens buscam, as pessoas buscam, sem precisar que isso seja uma coisa real, efetiva, que venha provocar esse sofrimento ao outro desnecessário, né? Esse que é o grande problema. Então, gente, essa aí é a minha contribuição, espero que vocês tenham gostado, e aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, nós estamos à disposição para que vocês possam debater. Nós temos também aqui a nossa Revista Brasileira de Direito Animal, né? Tem um grupo de pesquisa que está justamente dessa temática, e estamos abertos aí para publicar artigos, para debater, para realizar eventos, etc, etc. Agora mesmo em Niterói vamos ter um evento promovido pelo Instituto Abolicionista Animal, sobre essa temática aí do direito dos animais. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.